Olá, gente! Tenacidade micro e macrocósmica. Esse vídeo é um ensaio sobre o que poderia ser uma sociedade vitrometálica. Na sociedade vítrea, fazendo a comparação, as pessoas e comunidades se organizariam de maneira fluida, respeitando os limites, tempos, contradições. Seria uma sociedade que se acomodaria em si mesma, sem que as transformações acontecessem de maneira súbita, de maneira abrupta e, portanto, agressivas. E no paralelo da comparação, na sociedade metálica, a organização estrutural periódica de maior alcance acontece de forma imediata, quando há um estímulo. E que tipo de estímulo? Pode ser de temperatura ou de pressão, por exemplo. A variação, contração no volume acontece de maneira imediata quando há esse comando térmico. A ligação metálica acontece por uma espécie de cola formada pelos elétrons, que quando estimuladas por um campo elétrico se movimentam livremente, a tal nuvem de elétrons que se movimenta. E a palavra choque, para além da situação causada por uma possível descarga elétrica atravessando o corpo de uma pessoa, também funciona para um tipo ou ação de uma organização militar. Sem que as ideias aqui funcionem de maneira cartesiana, a sugestão, então, é que a sociedade metálica se aproxime, no paralelo social, das sociedades militarizadas e, por consequência, menos livres, perigosas, agressivas. E que essa sociedade vítrea se aproxime de uma sociedade, abstraindo-se, mas bem comparando, livre e espontânea. Uma sociedade que convive com suas diferenças. Portanto, assim, desmilitarizado. E não há aqui a pretensão de se propor um arranjo estrutural de sociedade, mas sim de contribuir no aprofundamento para que a nossa vaga compreensão de vida seja mais leve e mais possível em convívio. É uma reflexão, não só entre nós humanos, mas com toda a natureza, a qual não nos dissociamos, mas sim somos parte consequente, permanentemente integrante. Os paralelos. Os arranjos estruturais dos diferentes tipos de materiais nos mostram como a natureza se organiza de acordo com estímulos que ela mesma provoca ou que nós, sendo parte integrante, essa parte integrante interessada, induzimos. O vidro é um material que microscopicamente possui um tipo de estrutura conhecida como amorfa. Essa estrutura amorfa ela é mais próxima do arranjo atômico do que é um líquido. Ou seja, pensando assim internamente, a organização dos átomos não possui organização atômica de longo alcance, sim de curto alcance. E também faz majoritariamente ligações chamadas iônicas e também faz covalentes. E recebe metais. Ele pode ter em sua estrutura diferentes tipos de materiais, orgânicos, inorgânicos e os citados metais. Portanto, aceita uma quantidade e diversidade grande de compostos que estão presentes na natureza. O vidro, como a gente sabe, pode ser transparente, que é uma característica intrigante, vamos dizer assim. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente incide uma determinada energia sobre um átomo, sendo ela suficientemente grande para excitar um dos elétrons desse átomo a uma camada superior a que ele está estabilizado, há, por parte desse elétron, absorção dessa energia, utilizada para o salto à camada externa, a de sua posição estável. Há também, na volta desse elétron ao seu estado natural estável, se acomodando como no princípio na camada inferior, a liberação dessa energia. Só que dessa vez, na forma de luz, de fóton. E a depender de que energia é essa, a gente tem diferentes tipos de cores. Cada cor está no espectro de energia determinada. Se a energia que incide não for suficientemente grande para essa excitação, a luz visível incidida pode passar direto. Assim a gente consegue enxergar o outro lado do material. E esse justamente é o caso do vidro transparente. Para entender por que alguns outros talvez não sejam, ou talvez sejam, mas de outras formas transparentes, é importante trazer à luz o que a gente chama de discordância, que não é apenas um termo empregado para divergência conceitual, filosófica e tal. Ela é um mecanismo presente em diversos materiais chamados de cristalinos. E esse mecanismo justamente permite que o material se deforme, que ele entre no regime chamado de plástico. Regime plástico é quando o material se deforma de maneira permanente. Ou seja, enquanto o regime ainda é elástico, como o próprio nome já no imaginário nos faz entender, quando essa tensão é liberada do material, ele retorna ao seu estado inicial. Quando ele passa desse estado elástico e entra no regime chamado de plástico, ele já não volta mais ao seu estado inicial. Como também dá para se imaginar, um saco de plástico, estressa, ele fica, puxa, ele fica. Esse é o regime plástico. E aí, as discordâncias, de maneira simples, são defeitos sequenciais em um material dito organizado, cristalino, que seria o oposto lá do amorfo. Então pode ser, por exemplo, um semiplano atômico localizado entre planos atômicos de um material. Tenta ir visualizando assim. Como esse semiplano está de certa forma inserido em parte da estrutura, ele cria tensões e estressa essa região. Porém, é justamente a linha formada pela ponta desse semiplano que é chamada de discordância,
que é esse defeito. Ou seja, tenta imaginar que o material cristalino organizado, ele tem planos de átomos, todos organizados de uma mesma forma. E esses planos estão ali organizados e de repente tem um semiplano que entrou no meio da estrutura e deixou essa região estressada, deformada. Agora, com a tensão no material, essa discordância, esse semiplano, ele vai se reajustando e vai fazendo o que a gente chama de caminhada da discordância. A discordância vai caminhando. Essa deformação permite tenacidade. Isso porque a energia absorvida pela deformação até a ruptura do material é o que chamamos de tenacidade. Então toda energia absorvida, uma curva que existe de tensão e deformação, toda energia absorvida por um material até a ruptura dele é chamada de tenacidade. Quando que essas discordâncias, esses defeitos param de caminhar? Eles param de caminhar quando seu caminho é bloqueado, quando, por exemplo, encontram uma barreira na organização. Aí, por exemplo, regiões chamadas de contornos de grão. Esses locais são de alta energia e impedem que outras discordâncias também caminhem, que venham de diferentes regiões que sejam. Elas são chamadas de contornos de grão, justamente como o nome diz, porque contornam os grãos. O que são os grãos? São agrupamentos de células unitárias. O que são células unitárias? São um pequeno grupo de átomos organizados em modelos repetitivos ao longo da estrutura. Então os átomos se organizam de uma forma e chama célula unitária. Um monte de célula unitária organizadas juntas chamam-se grãos. As mesmas células unitárias organizadas em outra direção é um outro grão. Quando esses grãos se encontram, existe ali o contorno de grão. Então é justamente o encontro desses blocos, desses grãos, com diversas células unitárias, o que forma a região de alta energia que segura o caminho das discordâncias. Então o material está deformando, caminhando, tal, chega na discordância ele trava. Então no contorno de grão ele trava. Então quanto mais contorno de grão, mais o material consegue travar a caminhada das discordâncias. Então, pensando no ensaio dessa sociedade metálico-militarizada que a gente está propondo aqui e tentando observar com algum distanciamento esse microcosmo científico, abstraindo para o pensamento e as relações humanas, quando blocos de células perfiladas numa mesma direção encontram blocos perfilados em outras direções e as discordâncias que caminhavam se alcançam, o local se torna altamente energizado, tenso. Isso já é um paralelo interessante da gente refletir, né? Quando discordâncias de diferentes regiões se encontram em uma zona mista, vamos dizer assim, esse local se torna de alta energia e esse local é tenso. Retomando lá a relação com a luz, esses contornos de grão, esses locais de alta energia também desviam essa luz, então também não permitem transparência. Então quanto mais contorno de grão, menos transparência. É possível se obter um material totalmente alinhado do ponto de vista desses planos atômicos que a gente discutiu. Se a gente tiver um tratamento térmico devidamente controlado, temperatura, pressão e tal, esse material pode não ter contorno de grão, pode na verdade ter um grão só. E aí, não tendo contornos de grão, ele não desvia a luz, portanto permitiria a passagem da luz, sendo então transparente. O chamado monocristal nem sempre é lógico na nossa cabeça, é óbvio. O que é um material cristalino, cristal? Nesse caso aqui, o monocristal. O monocristal, sim, um cristal como se fosse uma célula unitária só, aliás, um grão só de várias células unitárias numa mesma direção. Por essa lógica, o metal poderia ser transparente. Pelo menos para mim, cria grandes espasmos sinápticos, abstrai na poesia de estética futurista, a imaginação. Só que a decepção é saber que aquela cola que a gente falou, a nuvem de elétrons que faz a cola dos metais, também não permite a passagem de luz, então ela desvia de qualquer forma, ou seja, não há metal transparente. Dentro da proposta das sociedades aqui imaginadas microscopicamente, diversas palavras e acontecimentos importantes passaram pela fala dessa aula até agora. E aí vale a pena simbolicamente a gente sublinhar, menos para explicar e mais para, de fato, que as conclusões individuais apareçam de cada pessoa que tiver assistindo aqui. Vamos voltar, por exemplo, à excitação de um elétron, a outra camada, e refletir que é uma incrível metáfora para o comportamento humano. Nós nos excitamos quando recebemos energia, às vezes suficiente para mudar de estado, camada, às vezes não. O elétron, na volta ao estado estável de energia, depois que ele absorveu, soltou, voltou e tal, ele emite luz, cor, o que deixa a metáfora ainda mais bonita de se imaginar, porque é na verdade o que se pode ser. O ser humano pode sim se excitar, mudar de nível energético, deve, é uma bênção, é uma possibilidade que a gente tem como um ser da natureza, viver esse tempo e ao retornar a sua estabilidade, iluminar o ambiente, se iluminar e iluminar o ambiente, um cor. Eu descreveria aqui vários exemplos de convívio social onde isso pode
acontecer e acontece. Mas sinceramente preferi deixar que esse estado de excitação de cada pessoa que se relacione com esse conteúdo a permita imaginar quais seriam seus estados excitados. Qual seria o seu estado excitado? Da sua mais profunda micro-relação atômica ao macrocosmo inerente à natureza que pertencemos, sendo. De fato, é uma incrível metáfora para o tecido social. As discordâncias na ciência dos materiais são fundamentais para que exista a chamada tenacidade. O material sem discordâncias fratura já no fim do regime elástico, nem atinge o regime plástico, não se deforma. Energeticamente, aí então só possuiria resiliência. Na psicologia, o paralelo parece exato, já que dialoga com a capacidade, a resiliência dialoga com a capacidade de absorver adversidades e estresse sem se transformar. Já no caso da tenacidade, só é possível de se atingir se transformando. E isso, na volta do paralelo, só é possível através da presença das discordâncias. Elas nos mantêm com vida, ainda que com cicatrizes reais ou emocionais, em permanente transformação no enfrentamento dos estresses até a morte. Mas o fato é, sem discordância, sem esse ponto de defeito, sem essa linha de defeito, que é tão intrínseca e natural a todas as pessoas e estruturas, não há sobrevida. A invenção desses modelos de perfeição a se alcançar, uma vida, uma estética, um pensamento, impostos como modelo de existência, só causa mais dor, sofrimento para a sociedade, principalmente na formação de crianças e jovens, e hoje é algo muito comum. Resumindo, sem defeito ninguém é tenaz, sobretudo numa sociedade estruturada na violência, na militarização, no racismo e na desigualdade profunda. Então eu queria caminhar um pouco mais aqui nessa discussão da tensão, da deformação, dessa morte do material. Ela pode acontecer antes do previsto num gráfico, por exemplo, sei lá, qualquer, conhecido para aquele tipo de composição. Ou seja, não precisa atingir aquela tensão máxima para isso. Isso pode acontecer por quê, por exemplo? Pelo que se chama de fadiga. A fadiga, na mecânica dos materiais, é quando se submete o material a ciclos repetidos de tensão. Então ele acaba rompendo com um nível de tensão menor do que o previsto, mas pela quantidade de ciclos a qual foi submetido. E essa altura eu imagino que o paralelo já seja inerente ao que se escuta. Em países como o Brasil, de um povo extremamente explorado, é bastante comum o histórico, por exemplo, de doenças prematuras causadas por estresses de diversos tipos. Nisso se localiza, obviamente, principalmente a população negra do país, que foi submetida a diversos tipos de humilhação decorrente de práticas escravagistas históricas, de escravização, de práticas hoje contemporâneas neoliberais, também de inclinações fascistas, obviamente reforçando práticas racistas que se mantêm. E obviamente a gente sabe que esse tipo de violências estão longe de ser eliminadas da estrutura educacional e política do país, sem dúvida vai contribuir significativamente para essas tensões, para esses estresses. O efeito disso é fadiga, reduz a possibilidade de tempo de vida. Não é uma tensão, um estresse suficiente para uma ruptura completa, mas é a consequência de uma série de ciclos de humilhação. A partir disso, necessidade de se aguentar uma vida de tensões, é importante a gente chamar a atenção para a palavra deformação, que a gente usou bastante também ao longo dessa fala. Ela é utilizada para quando as linhas de discordância se movimentam, já na região que a gente chama de plástica. Então, vamos lá, a deformação é uma possibilidade positiva nesse caso, que permite que a vida siga. Pensando assim na cultura popular, é o tal enverga, mas não quebra. Não rompe, mas também não retorna o que era. É importante pensar que a gente aprendeu a se adaptar a essa sociedade metálica. E como mostra o gráfico da tensão-deformação, esse tipo de sociedade necessita de uma grande área plástica, porque ela é constantemente estressada. Então, se ela não entra no regime plástico, se ela não se deforma, ela não dura muito. Depois de tudo isso, eu queria mergulhar um pouco mais na parte micro mesmo desse cosmos, entrar lá no meio das células unitárias que a gente falou e tentar observar como acontecem essas caminhadas das discordâncias através dos seus átomos. Nesse tipo de sociedade, de material sociedade, os átomos ou pessoas se movimentam por estresse. Quando um plano atômico de um material cristalino é tensionado, estressado para uma direção e seu plano seguinte é estressado para outra, um átomo desse plano acaba por se movimentar até que a distância entre ele e o átomo ao qual ele está ligado não seja mais suficiente para mantê-los conectados. Esse átomo passando então a se reconectar com o próximo átomo da linha, que agora está na distância e equilíbrio energético suficiente para essa nova conexão. Claro que quando pensamos na sociedade vítrea, nós deparamos com uma questão muito importante, sobretudo baseada no que a gente acabou de falar. Porque não há nesse tipo de material possibilidade plástica. A curva tensão-deformação mostra que o rompimento total, ou a fratura, acontece logo
ao final da região elástica. Então, na comparação, é uma sociedade resiliente, que tem energia elástica, porém não tenaz. Mas a questão é, haveria necessidade de se adentrar à região plástica, essa que é definitiva, que cria cicatrizes profundas e irreversíveis, se não houvesse excesso de estresse? E aqui mesmo que se ate a redundância, é importante chamar a atenção para a palavra estresse emocional e mecânico. A partir dessas constatações, chegamos à conclusão de que devemos dialogar com sociedades reais, tendo em vista o que deve ser evitado e o que pode parecer ideal. E aí a gente chega na sociedade vitrometálica imaginária. Um material vítreo que permite em seu arranjo molecular dar liberdade para os seus átomos, pessoas, pode ser de fato a nossa saída. Talvez estruturando-se, vamos dizer, a morfocristalinidade, pode ser? Um exemplo é o grupo de materiais identificado pela equipe a qual eu fiz parte, e que envolve alguns laboratórios de diferentes países, daqui do Centro de Tecnologia em Materiais do IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui de São Paulo. O grupo encontrou um vidro de composição que em equilíbrio, ou talvez principalmente desequilíbrio de cargas, dá liberdade para que um dos seus átomos metálicos envolvidos nessa composição se desloque desse corpo e possa desenvolver outras funções que não mais estruturais. Nesse caso citado, quando o metal sódio, Na+, é exigido para compensação de cargas na estrutura vítrea heterogênea desenvolvida pelo grupo de pesquisa, outro metal, cálcio, também está presente nessa composição, em Ca2+, se torna fracamente ligado à estrutura, o que permite a interação desse átomo com outros elementos de contato. Quando esses elementos contêm organismos, como alguns tipos de bactérias, que podem causar mal à saúde de uma pessoa, e essa presença pode justamente acontecer por outros desequilíbrios e equilíbrios vividos por ela, como a gente até já citou, alimentação, enfim, vários tipos de estresse social, através de uma nova relação de carga entre esse cálcio, esse Ca2+, e o organismo, e esse organismo, a bactéria deixa de ter sua capacidade prejudicial ativa. Ela se desativa em contato com esse cálcio livre. Ou seja, enquanto o sódio cuida do equilíbrio da estrutura, no trabalho em equipe, o cálcio aqui cuida da saúde dessa rede corpórea. Essa ideia de confundir para explicar, parece que sempre cria boas possibilidades, desde que não sejam no intuito de algum tipo de manipulação. Por isso, fica aqui esse final, sem final, meio assim. Até porque, como foi dito lá no começo, é um ensaio, então não tem essa pretensão toda. O que mais se tem no ensaio, justamente, são perguntas. É possível, nos baseando no que entendemos da natureza através da ciência, ou simplesmente do respeito, observação, escuta aos povos originários, por exemplo, habitarmos nossa sociedade a partir de outra estrutura?